Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Passe de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Ora boas, estamos no ar, estamos de volta para mais um Bola ao Meio, em semana de seleções. E que jogos que tivemos aí. Não sei, a seleção A andou a brincar um bocadinho com a coisa, mas de facto o Sub-21 temos que bater palmas, porque que grandes jogos. Eduardo, como estás? Bem-vindo. Olá André, tudo bem? Estamos bem, estou muito contente com as exibições dos nossos Sub-21, sobretudo neste jogo de Inglaterra, porque eu tinha feito a nossa aposta que achei que ia ser um jogo difícil, e até achei, para ser o mais honesto possível, que íamos perder, mas fizemos um jogaço. Gostei imenso da exibição de Portugal, gostei imenso da ideia e do plano de Rui Jorge para este jogo. Estou surpreendido, não é bem surpreendido, nós já sabemos a qualidade que estes miúdos têm, não é? Mas fico muito contente por ver esta geração mais jovem a ganhar os adversários mais difíceis, e agora a partir daqui é continuar a sonhar até à final. Mas não falo já das apostas, porque eu não te quero deixar triste já logo no início do podcast, porque esta semana a vitória sorriu para o meu lado, portanto. Mas já lá vamos deixar isso para o fim. Agora vamos nos focar nos jogos das seleções. E disseste bem, podemos começar mesmo por aí, pela seleção de Sub-21, porque de facto merecem. Uma seleção que nós falámos na edição passada que tinha muito talento e que era difícil escolher 23, e falámos que tantos outros com qualidade ficaram de fora das escolhas do Rui Jorge para o europeu, e de facto jogam e muito e dominam e massacram e chateiam o adversário, e de facto conseguiram encostar a Inglaterra às cordas. Eu acho que foi visível a supremacia da equipa portuguesa durante os 90 minutos, e era de facto o adversário mais temido ao início e no arranque. Mas a verdade é que a equipa inglesa, a seleção inglesa, não está a conseguir fazer jus à boa convocatória e aos bons nomes que tem, porque ainda não conquistaram nenhum ponto e dificilmente vão marcar presença na próxima fase. Sim, e pela convocatória, pelo plantel que tem, esperaria-se mais, mas aquilo que eu leio até no Twitter sobre vários ingleses a falar, é que é o problema que a Inglaterra tem sempre, que é, tem um bom plantel, mas chegam à altura e não jogam nada de especial. E foi um bocado isso que eu achei, mas pronto, tirando a questão dos ingleses à parte, houve um aspecto que nós falámos no último podcast, com estes dois jogos que eu vi de Portugal, se comprovou para mim, que foi a questão do lateral esquerdo. Porque, sobretudo neste jogo, em que Portugal joga com o Zango, e bem, porque eu gostei da forma, foi aí que eu quis elogiar a ideia do Rui Jorge, mas notava-se que se na esquerda tivéssemos assim um Vinagre ou um Mangas, que aquilo era uma coisa completamente diferente do que ter o Dalbol. E não é que o Dalbol seja fraco, antes pelo contrário, é uma máquina. Mas ali vê-se muito forçado a puxar para o pé direito, e muitos lances em que está condicionado pela orientação dos apoios, etc., que podia-se dar mais. Ele defensivamente continua a cumprir e bastante bem, mas ofensivamente nota-se que está essa dificuldade, sobretudo para quem já acompanha o Dalbol há alguns anos e vê como é que ele joga, sabe como é que ele joga na direita. É bem diferente tendo-o na esquerda. Sobretudo num lado em que Dani Mota também abria bem, mas fazia muitas incursões para dentro. E mesmo que jogasse Pedro Gonçalves do lado esquerdo, como até jogou na primeira mão, também no primeiro jogo, também jogava muito por dentro. Ou seja, não, tinha que haver essa compensação de largura por alguém. Neste segundo jogo até foi mais ou menos Jetson que fez isso. Mas foi um pormenor que nós falámos que acabei por reparar que foi influente. E depois, assim, umas notas que eu também até já tinha pensado nisso, foi os jogos surpreendentes para mim que Vitinha fez. 2 jogos diferentes, mas 2 jogos muito bons. O primeiro acho que assumiu mais, acho que foi mais responsável, teve um papel mais importante com bola. Neste jogo também o teve, mas acho que houve mais, sobretudo na segunda parte, acho que mais Bragança e mais Fabieira tiveram mais esse papel, e até o Pedro Gonçalves, e com o passar do tempo na segunda parte.
mas acho que o Vitinha também foi muito importante em vários momentos do jogo, seja em transições, seja na forma como pressionava, seja a garantir equilíbrios. Acho que foi um jogador que me surpreendeu, porque pronto, já tem uma época no Wolves em que não joga com tanta regularidade quanto isso, mas nota-se ali que está muita qualidade no Vitinha, e assim no geral foram duas exibições que gostei imenso. E até digo isto já para te lançar a pergunta também. Agradou-me bastante a exibição do Dani Mota. Deu uma sensação que eu gostava de ver em Portugal, e foi um jogador muito interessante, com um perfil muito interessante, porque não me parece, confesso, não é aquele jogador que eu mais conheço, mas não me pareceu ser um jogador muito aprimorado a nível técnico, mas pareceu-me ser aquele jogador muito trabalhador, pressiona muito bem, defende muito, porque ele correu imenso para trás. Até me lembro de um lance na segunda parte, ele fazer uma compensação ao Davó na esquerda, acho eu. E é um jogador com movimentações ofensivas muito interessantes, muito rápido. Não tinha noção que ele era assim tão rápido. E parece-me um jogador interessante para uma Primeira Liga. Mas o que é que achas? Que destaques é que assim viste destes dois jogos? Olha, falaste e muito bem, e no seguimento daquilo que foi o nosso podcast anterior, foi essa questão do defesa esquerdo, e que foi por demais evidente que não teria morrido ninguém se tivéssemos levado pelo menos um defesa esquerdo daquelas opções que nós apresentámos. Depois, dar outra nota que queria, que era mesmo em relação ao Dani Mota, porque chegámos a falar, e eu inclusive disse que percebia muito bem a escolha do Dani Mota, porque oferecia um conjunto de soluções, e quem acompanhou de perto, não só este ano, mas tem acompanhado ao longo dos últimos anos a seleção de sub-21 de Rui Jorge, percebe a importância que o Dani Mota tem na seleção, e aquilo que pode oferecer que o TT, por exemplo, não oferece. São jogadores com características diferentes, principalmente no perfil físico, onde o Dani Mota é absolutamente fantástico, e depois é um jogador que tem um faro para o golo impressionante. Ele marca muito, muito golo. A verdade é que este ano na Série B, em 28 jogos, apenas fez 5 golos, mas se formos olhar para os jogos da seleção, em 8 jogos marcou 2, já incluindo a fase de qualificação, onde também não foi sempre titular. Portanto, é um jogador que acrescenta muito à equipa, e fez uma excelente exibição contra a Inglaterra, num sistema onde eu já vamos falar disso mais à frente, porque eu acho que pode ser aqui um tema interessante para discutirmos e para falarmos. Mas um sistema, como já disseste bem, com os dois falsos pontas de lança, como quiserem chamar, dois avançados, com o Dani Mota e com o Pote bastante abertos, e fazerem depois movimentos interiores, com uma dinâmica muito, muito interessante, conseguiram desmontar a seleção inglesa. E de facto, Dani Mota mereceu a titularidade, e TT tinha estado bem no jogo com a Croácia, atenção, tinha estado também muito bem, mas revela aqui mais uma vez que Rui Jorge conhece muito bem não só o jogo, tem um conhecimento muito bom sobre o jogo, mas também conhece muito bem os jogadores que tem à sua disposição, porque alterou quando teve que alterar, e tenho a certeza absoluta que o TT não saiu por questões físicas, tenho a certeza que o TT não saiu porque jogou mal, apenas foi uma opção. Tal como ao intervalo, e era aí que também queria chegar, para destacar claramente o trabalho de Rui Jorge, porque para mim os jogadores estiveram muito bem, mas Rui Jorge esteve absolutamente bem. Na forma como leu o jogo, como percebeu que ao intervalo, apesar do Florentino e do Jetson estarem a fazer um bom jogo, porque estavam, e o Florentino no jogo com a Croácia foi incansável, e no jogo com a Inglaterra voltou a estar muito bem, parecia um polvo. Nós chegámos a meter na página da ProScout, destacámos e tudo a exibição do Florentino, mas percebeu que tinha que acrescentar mais criatividade à equipa, que estava a faltar um bocadinho, e ter um jogador como o Daniel Bragança, que do ponto de vista físico não é tão forte, e defensivamente não é tão forte quanto é Florentino, mas ofensivamente é um jogador que acrescenta mais ao jogo. E isso notou-se claramente no entendimento que teve do jogo, e também com a entrada do Trincão, que para mim está feito um senhor jogador, e é aqui que quando ele baixa um bocadinho do contexto em que está inserido no Barcelona, e quando chega à seleção de sub-21 é que se percebe que efetivamente está um patamar acima de todos os outros. Está, porque eu disse isso quando estava a ver o jogo, em jeito de brincadeira, que ele antigamente via vídeos do Messi
e tentava imitar no Braga. Agora vê o Messi ao vivo e ainda está mais aprimorado, porque ele tem lá, eu lembro-me de um passe fantástico no primeiro jogo, aquilo parecia um passe a Messi, portanto a rasgar o campo inteiro do lado direito para o lado esquerdo, um passe fantástico, uma visão de jogo brutal, que era um passe só, costumamos ver o Messi a fazer muitas daquelas que isola o colega de equipa, portanto está de facto também num excelente momento. E portanto acho que é muito por aqui, é muito por aqui. Agora queria-te lançar, e passava depois a bola para ti, se Portugal, e aqui falando de Portugal, a seleção A, não poderia adotar este sistema que a seleção de sub-21 adotou, mas na seleção A, jogando com o Ronaldo e, por exemplo, com o Félix ou o André Silva ao lado. Portanto, montando depois aquele losango no meio campo. Se não poderia ser essa uma das opções. Sim, é uma questão interessante, mas nós vimos que neste último jogo contra a Sérvia, que na esquerda, mesmo jogando Cancelo, eu percebi a opção do Fernando Santos, porque o Cédric joga na esquerda no Arsenal como necessidade e o Cancelo joga na esquerda no City como opção, ou seja, quando jogam nessas posições é uma questão diferente, daí ter jogado Cancelo na esquerda. Mas eu acho que falta profundidade, e acho que para jogares no losango tens de ter essa profundidade. E depois, é uma Sim, mas aí deixa-me só dizer, porque aí tens um jogador que ficou no banco que te oferece essa profundidade porque está habituado a fazer isso no clube, que é Nuno Mendes, e ficou de fora. Sim, e quando no entanto eu concordo, mas no entanto acho que contra o Azerbaijão não deu tanta profundidade como costuma dar no Sporting. Claro que é a primeira internacionalização e é diferente, obviamente que mexe isso tudo, mas não deu. Eu estava a ver o jogo, não parecia o Nuno Mendes que eu conheço, mas são questões que se percebe, mas concordo a 100% que não daria a profundidade necessária. A questão do losango é uma questão interessante. Imagino, sei lá, assim, com Danilo mais atrás, talvez Bernardo na direita, Bruno na frente, na esquerda assim um Renato, um Sérgio Oliveira, poderia ser o mesmo um Ruben Neves, poderia ser interessante, sim. Apesar que eu acho que este sistema, este 4-3-3 que nós jogámos contra a Sérvia, eu gostei da primeira parte, gostei bastante da primeira parte, mesmo e o Sérgio Oliveira jogou titular, para mim jogou muito, e simplesmente acho que na segunda, aquilo que falhou neste sistema e que pode levar a Fernando Santos a não o adotar tantas vezes é a segunda parte que nós tivemos, que não soubemos adaptar às alterações do adversário. E isso aí já foi se calhar o ponto mais fulcral da situação. Porque mesmo nós jogando em 4-3-3 ou em 4-4-2, eu não desgosto de como jogamos. Simplesmente acho que Fernando Santos ainda não encontrou um sistema que consiga retirar dele, se calhar, as melhores qualidades de Jota, porque até o próprio Jota teve algumas dificuldades neste jogo contra a Sérvia em definir os lances. Também que ele está a subir o rendimento novamente depois da lesão. Mas, por exemplo, tendo um jogador como o Félix no banco, pede-se se calhar, não diria que adaptar o 11 ao Félix, mas tentar incluí-lo na equipa titular, porque ele oferece coisas que pouca gente, ou se calhar ninguém no plantel oferece, e acho que isso seria uma escolha acertada, e talvez esse losango que estamos a falar até poderia funcionar com o Fábio, com o Félix. Mas sim, mas acho que... Eu digo-te que vi claramente este losango, e posso dizer como é que o montava. Para mim era com o Palhinha, porque em termos de compensações defensivas oferece muito à equipa e ao jogo. Depois seria com o Bruno de um lado e o Bernardo do outro, e à frente o Félix, porque para mim, eu continuo a dizer, o Félix tem que jogar a 10. O Félix para mim é um 10, e já o disse na última edição, volto a dizer aqui, para mim aquele menino a jogar a 10 com total liberdade e criatividade é fantástico, e vimos, ele tem lá um pormenor no jogo com o Azerbaijão, delicioso, aquela recepção que ele faz, a naturalidade com que executa cada lance é de facto fantástica, e eu sou um admirador nato das qualidades do João. E depois era na frente, por exemplo, Ronaldo e Félix e Ronaldo e Jota, por exemplo, eu via isto a acontecer. Por exemplo, acho que era bastante interessante, mas sim, força. Isso concordo a 100% que isso seria interessante, porque tu mesmo com o Palhinha a 6, para mim o Palhinha está, eu já tinha dito isso, mas
Este jogo contra a Sérvia fez para mim reforçar mais a minha opinião sobre isso. Acho que o Palhinha está um nível acima do Danilo, pelo menos em momento de forma. E depois tu tens o Bruno e o Bernardo. Até às vezes pode-se pensar, mas são dois médios muito ofensivos e depois para equilíbrios defensivos, etc. Não esqueçamos que o Bruno, quando joga no United, defende imenso, corre imenso, não para quieto. E o Bernardo no City tem jogado a médio mais recuado. Ao lado do Rodri, ou ao lado do Gundogan, ou o que for. Ou seja, são jogadores que têm uma métrica de trabalho enorme, fazem quilómetros e quilómetros e quilómetros, que encaixam bem nessa ideia do Losango. Por acaso é uma ideia bastante interessante. E depois já está a Félix a jogar atrás do avançado, ou dos dois avançados neste caso, com aquela fluidez tática que se pode implementar, que foi uma das coisas que eu mais gostei no Sub-21, foi a fluidez tática, porque não havia, apesar do Losango, os jogadores presos naquelas posições, e isso aí foi um dos motivos que também fez Portugal com que conseguisse desmontar o meio campo da Inglaterra, com uma fluidez tática, com o Félix atrás, seja de Ronaldo, de André Silva, de Jota até. Acho que tínhamos capacidade para jogar um futebol mais fluido, com mais soluções, com uma melhor circulação de bola, que às vezes é um bocado isso que noto que falta. E depois, tendo na esquerda, seja Nuno Mendes ou Rafael Guerreiro, na direita, preferencialmente Cancelo ou Ricardo, que são os meus dois laterais direitos de eleição, temos aqui muitas soluções, muitas formas de atacar, muitas formas de desmontar adversários, equilíbrios que se pode dar, e acho que seria bem interessante. Por acaso tocaste num ponto interessante. E também salientar que deixamos de fora aquele que é o segundo melhor marcador da Bundesliga, a par do jovem Haaland. Eu sei que tu não és um apreciador do André, mas a verdade é que está a fazer uma grande temporada e é o segundo melhor marcador da Bundesliga e fica de fora. Portanto, também esta seleção dá só luz disso. Não, eu estava a contar os dois avançados, era o Ronaldo e o André. É isso que eu estava a contar. Não, mas eu até via nesse sentido, e foi o que disse, esta seleção a jogar neste tal sistema, inclusive é com o Jota e o Ronaldo na frente, para depois, em termos de dinâmicas, até o Félix poder encaixar neste dupla ofensiva e fazer uma linha de 3, seja com o Ronaldo pelo meio, o Félix à direita, ou o Félix pelo meio, o Ronaldo à direita, ou o Ronaldo à esquerda, como quiserem, porque qualquer um deles pode jogar nas três posições. Em termos de dinâmica, não em termos de início. Portanto, eu via claramente isto a acontecer. E achei curioso porque eu estava a ver o jogo com a Sérvia e o jogo com o Azerbaijão e estava a pensar nesta dinâmica após a entrada do Félix. Portanto, o Félix entrou com o Azerbaijão, claramente deu nas vistas mais uma vez e eu gostei. E depois volta a ficar de fora frente à Sérvia e eu estava durante o jogo a pensar se isto seria uma solução. Lá está, partindo do princípio daquilo que disseste, que era adaptar o sistema a João Félix, e para mim o Félix tinha que jogar a 10 e portanto eu procurei adaptar o sistema ao Félix. Estava a pensar nisso e depois, no domingo, no dia a seguir, sou surpreendido com o Rui Jorge a montar o Sub-21 neste tal sistema e eu achei curioso. E pronto, fez-me trazer essa reflexão para aqui, porque parece-me muito interessante. Outra coisa que eu queria destacar, e que nós chegámos a falar disso também no podcast anterior, quando saiu a convocatória, que foi a inclusão de Cédric, e que faz um bom jogo, tem que se dizer, faz um bom jogo frente à Sérvia, porque é um lateral regular, não é um lateral que se evidencia muito, não é um lateral que dá nas vistas, mas aquele cruzamento para o gol do Jota, aquilo, já o primeiro do Bernardo, então, aquilo parece que a bola tinha olhinhos. Aquele cruzamento 80% é gol. 80% é gol. Aquilo, eu estava a ver o jogo e eu disse, isto é cruzamento à City. E foi de facto fantástico. Mas depois, o gol do Cédric, e analisando aquilo que é o trabalho de um lateral e a definição de um cruzamento bem feito ou mal feito, muitas das vezes o pormenor está no levantar da cabeça antes de cruzar. E o Cédric levanta a cabeça, vê onde está o Jota e mete lá a bolinha. Porque os jogadores de seleção e de topo de ligas têm capacidade para meter a bola quase onde querem. A diferença em muitos deles está na capacidade de conseguir levantar a cabeça, ver onde é que está o colega. Porque executar, quase todos conseguem executar. Isso não é o mais difícil. O mais difícil está na capacidade de conseguir jogar de cabeça levantada e perceber a movimentação do colega. E o Cédric, há uma câmara, eu esperei até... foi o cruzamento e logo no desenrolar da jogada não me apercebi, mas depois esperei que mostrassem uma repetição nas várias câmaras que tinham
para perceber se ele levantava ou não a cabeça antes de cruzar, porque faz toda a diferença, e fez a diferença, porque aquela bola sai milimetricamente para a cabeça do Jota e o cabeceamento é fantástico, mas ele só teve que meter lá dentro. Portanto, também acho que é um jogador que, em termos ofensivos, não é tão regular como é defensivamente, obviamente não, mas esteve bem, cumpriu, fez aquilo que lhe era pedido, e portanto eu continuo a dizer que percebo a inclusão de Cédric nesta convocatória. Sem dúvida, e até porque é um lateral que erra pouco, e nós mesmo vemos isso no Arsenal. O Arteta não iria apostar no Cédric tantas vezes como apostou, assim, se não confiasse nele. Aliás, o Arsenal não ia buscar o Cédric se não confiasse nele. E o Cédric para mim sempre foi aquele lateral que assim, não é um lateral que te vai destacar imenso, que vai fazer um sprint ou uma incursão qualquer e tu vais ficar maravilhado com aquilo. Não me parece que seja isso, mas é aquele central, erra pouco, é certinho, cumpre sempre bem, à direita, à esquerda. Para mim é um lateral que é uma opção viável, até mesmo pela experiência que pode levar para um campeonato da Europa. Isso aí já são outras conversas, mas é uma opção para mim viável. Bem, acho que esta nossa conversa está bastante positiva. Resta dizer que ao Sub-21 falta apenas um ponto no jogo frente à Suíça. Esperemos que aqueles meninos de ouro consigam o tal ponto. Até gostava da vitória, para rebentarem aquele campeonato da Europa, e temos que ganhar aquele campeonato da Europa. Antes de irmos a uma última questão que nos falta aqui falar da seleção A, eu queria dar essa pequena nota porque fui vendo nas redes sociais dos vários jogadores, e estou-me a lembrar que vi no Twitter do Florentino ele a dizer que está mais um passo rumo ao nosso objetivo. E eu acho que na cabeça deles o objetivo não está já só em passar esta fase de grupos. Eu acho que o objetivo deles está já na fase final e em ganhar este campeonato da Europa, porque a prestação que tiveram foi mesmo muito positiva. Acho que o mindset deste grupo de trabalho está lá, e agora estou curioso para ver já a próxima convocatória desta seleção de Sub-21, se vai levar os mesmos, se vai fazer alguma alteração. Vamos ver, estou curioso. Sim, e acho que esta vitória contra a Inglaterra deu ainda mais esse boost de moral, porque era uma das seleções mais difíceis, e os jogadores olham para a exibição que fizeram, que não tiveram grandes dificuldades em bater uma das melhores seleções de Sub-21 da Europa, devem ficar com uma moral completamente diferente e devem acreditar que podem vir a ganhar isto. Há seleções difíceis, a França para mim é mais difícil, a Inglaterra era uma delas, e falava-se da questão porque eles jogam na Premier League, porque eles não sei o quê. Foi o que foi, viu-se o que se viu, e acho que Portugal tem qualidade, não só a qualidade individual, mas sobretudo a qualidade coletiva, que é isso que eu queria destacar mais nestes dois jogos que vi. É a organização, a estratégia de jogo do Rui Jorge, a leitura que o Rui Jorge fez aos jogos, acho que foi importante, e a qualidade coletiva desta equipa está muito boa, e isso às vezes é muito mais importante do que só teres bons jogadores no papel. E deixamos para o fim a questão que se tornou viral após o jogo com a Sérvia. Primeiro foi o golo do Ronaldo, que não contou. O árbitro não conseguiu ver que aquela bola entrou. E depois toda a atitude que se gerou após esse momento, desde os protestos do Cristiano até à saída de campo, até à abraçadeira para o chão. Portanto, Eduardo, tens de começar, vá, força. Sim, é assim, não acho que tenha sido uma atitude a vangloriar, porque não é. O Cristiano não tem 20 anos para ter assim uma reação impulsiva, e não está a jogar num palco pequeno para ter assim uma reação dessas e as coisas passarem como se nada fosse. Entende-se a frustração, entende-se que são dois jogos que o Cristiano fez mais abaixo do nível que era esperado, que tem aquele gol da vitória, os 3 pontos importantes, que é anulado de forma absurda, que não é validado de forma absurda, aliás. Entende-se a frustração, isso, até aí nada, não vejo mal nenhum. Ele tudo bem reclamar com o árbitro, é sempre aquela atitude menos correta, mas pronto, entende-se. Agora, a atitude de sair de campo, a atitude de não esperar pelos colegas, não ter aquela postura de capitão de pá, estamos chateados, mas vamos embora, o próximo jogo é o nosso objetivo, como ele escreveu nas redes sociais.
Mas aquilo que mais marcou, que vale o que vale, um simbolismo, tudo bem, não é a coisa mais grave do mundo, para mim, pelo menos para mim, mas aquilo que mais me marcou foi o atirar a braçadeira para o chão. Não faz grande sentido, a meu ver, e acho que acho que tudo bem que entende-se o momento de frustração, mas tem que se pensar bem nas coisas antes de agir, tem que se pensar na pessoa que não é um capitão qualquer, não é o jogador que é, e não se pode estar a ter esse tipo de atitudes, seja quem for, sobretudo sendo o jogador que é, porque a abraçadeira tem o simbolismo que tem, atirar para o chão é quase como um ato de desistir e não sei, não achei que tenha sido uma atitude correta, apesar de, pronto, por um lado entendo a frustração, mas não acho que tenha sido a melhor decisão. Pois, eu tenho uma opinião particular em relação a toda esta situação. Posso começar pela parte do Cristiano, porque logo a seguir tenho outra questão também que me parece ainda mais pertinente do que toda esta atitude, que é, e eu já andei lá dentro, nos relevados, ainda hoje jogo futebol, já fui capitão de equipa durante várias épocas, consigo perceber parte da situação. Consigo perceber que estamos a falar de um campeonato do mundo, estamos a falar de um apuramento para o campeonato do mundo, estamos a falar de um jogo em que Portugal está a ganhar 2-0 e vê-se empatado 2-2, estamos a falar de um golo que nunca na vida aquele golo não pode ser validado. Ou seja, qualquer pessoa, mesmo em direto, nós na televisão vimos aquela bola entrou. Ninguém teve dúvidas. E os senhores do apito e da bandeira não conseguiram ver. Portanto, agora coloquem tudo isto, juntem todos estes ingredientes e vejam o bolo de frustração que se gerou. E depois, obviamente, que cada um reage à sua maneira. E acredito que o Ronaldo também não esteja no seu melhor período em termos psicológicos, porque vejamos, tudo bem que a Série A está mal. Não estão em primeiro. Foi eliminado da Liga dos Campeões. Em termos de golos, esta temporada não está a ser francamente má, mas também não está a ser francamente positiva. E depois chega ali e o primeiro jogo foi o que foi. O primeiro jogo com o Azerbaijão, Portugal não jogou nada. Chega ao segundo jogo, uma boa primeira parte, estão a ganhar por 2-0, empatam por 2-2. Portanto, eu acredito que ele também foi um bocadinho ali o descarregar de muita frustração que já está acumulada. Agora, dizem muito bem, não tem 20 anos e não é um capitão qualquer e está a representar um país. É verdade, mas eu consigo ultrapassar um bocadinho a questão da abraçadeira porque, pá, para mim, tudo bem que a abraçadeira tem um simbolismo forte, é a abraçadeira do capitão, mas vamos ver, olhando para a reação, eu acho que ele nem pensou sequer que aquilo era a abraçadeira. Pá, ele tinha aquilo na mão e foi a raiva, como se fosse uma garrafa, era a mesma coisa, atirava a garrafa ao chão e já vimos N treinadores, N jogadores a mandarem um pontapé numa garrafa. Portanto, acho que ele nem sequer pensou que era a abraçadeira, porque a forma ele estava era focado no gol que tinham tirado. E depois vejo críticas que conseguem extrapolar de uma forma que para mim é desnecessária, porque vejamos, se aquele golo fosse validado como devia ter sido, não estávamos a falar da atitude do Ronaldo, mas estávamos a falar do Ronaldo que nos salvou mais uma vez. E é isso que muitas das vezes os portugueses esquecem, porque o Ronaldo tem feito um percurso absolutamente fantástico em toda a sua carreira e já ajudou Portugal muitas vezes. E ninguém me tira da memória aquele jogo contra a Suécia, em que foi ele que rebentou com aquilo tudo sozinho. Portanto, e aí já ninguém se lembrou do Ronaldo. Mas agora, quando é para criticar, toda a gente saiu da toca. E toda a gente conseguiu dizer mal do Ronaldo quando ele estava frustrado porque tinham tirado o gol que era o gol da vitória. E carimbámos uma vitória importante na Sérvia por 3-2. E mais uma vez, era o menino Ronaldo a resolver. Pronto. É este o meu desagrado para com a sociedade, que esta sociedade é de crítica fácil e critica-se com uma facilidade brutal quando não se consegue pensar mais além. Acho que
acho que o pensamento desta sociedade tem que ser um bocadinho mais trabalhado e em vez de criticarem facilmente. Olha, eu não tenho muito mais a acrescentar ao que tu já disseste porque concordo a 100%. Acho que foi muito bem dito. A única coisa que eu quero dizer é uma frase que ele escreveu e que é perfeita, que se encaixa perfeitamente nesta situação, que é: o futebol tem memória e eu também. Só se esquece das coisas quem quer. Portanto, Exatamente, é isso mesmo. E eu prezo por conservar memórias bastante positivas e dar valor às pessoas e conseguir ver valor mesmo quando não estão tão bem. Acho que esta sociedade deveria pensar um bocadinho mais nisso. E depois, a grande questão que eu tenho e que para mim é o fundamental disto tudo e para mim é uma barracada tremenda: como é que é possível? Como é que é possível? E eu tuitei isto e tudo na página dos nossos amigos do Segundo Posto, porque eles alertaram, porque eu não sabia, não tinha esse conhecimento, de que na América do Sul a qualificação para o Mundial está a decorrer na mesma altura que está a decorrer a qualificação na Europa. Ora, vejamos. Na América do Sul, em que muitas das vezes se diz que aquilo é o terceiro mundo, e ainda fiz agora um podcast com o Mr. Renato Paiva, e ele disse que muita gente disse que ele ia para o terceiro mundo, mas eles conseguem ter linha de golo e conseguem ter VAR nos jogos da qualificação para o Campeonato do Mundo. E nós, europeus, o supra-sumo da barbatana e os mais desenvolvidos, não temos nem linha de golo, nem vídeo-árbitro. Isto eu achei graça. Consegui-me rir no meio disto tudo e com o tweet dos nossos amigos do Segundo Posto, e depois eu disse, porque ainda me parece mais ridículo, como é que, portanto, uma qualificação para a mesma prova que vai ser disputada com equipas da América do Sul, com equipas da Europa, com equipas da Ásia, com equipas de África, tem tecnologias diferentes. Faz-me um bocadinho confusão. Era o mesmo que vamos imaginar, um Benfica-Porto, ou um Benfica-Sporting, ou um Porto-Sporting tinha VAR, e depois o Tondela com o Moreirense já não tinha VAR. É um bocadinho isto que se está aqui a passar, mas ao contrário. Portanto, as equipas ditas grandes não têm VAR e os outros têm. Depois, muitas das vezes, a FIFA e a UEFA e os entendidos na matéria queixam-se de que se geram teorias da conspiração. Mas a verdade é que depois se vê erros que não podem acontecer. E eram perfeitamente evitáveis, porque todas estas equipas, nos seus campeonatos, têm vídeo-árbitro, têm tecnologia da linha de golo. Não custa assim tanto, acho eu. E achei ridículo. Eu vou dar uma de pau futuro, mas eu fiz uma chamadinha, eu tenho uma informação que é que eles na FIFA, quando começar o Mundial, querem fazer aqueles espetáculos de apresentação, estás a ver, super bem produzidos, e então estão na manutenção de custos, e então não podem ter vídeo-árbitro nem a tecnologia de linha de golo, que é para depois ter recursos para fazer esses espetáculos. E pronto, tem a explicação. Não, agora, fora de brincadeiras, não faz sentido absolutamente nenhum. É que, o vídeo-árbitro, para mim, devia haver, não há dúvidas nenhumas, mas ainda se desculpava. Agora, o relógio, por amor de Deus, o relógio que diz se é gol ou não, não faz absolutamente sentido nenhum, mas pronto, enfim. Não sei o que é que se passa na cabeça da FIFA, mas lá eles sabem. É que e muitas das vezes eu coloco-me a pensar, e até durante os jogos, por exemplo, vejo um passe mal direcionado ou uma ação completamente descabida de um jogador, e eu coloco-me a pensar que eu gostava de lhe poder perguntar o que é que ele pensou, o que é que ele quis fazer com determinada ação. E neste caso era a mesma coisa, mas aos senhores lá do comando da FIFA e da UEFA e quem decide. Eu gostava de lhes perguntar qual é a justificação que eles arranjam para não haver tecnologia de linha de golo e para não haver vídeo-árbitro. Eu gostava, não sei se algum dia vou ter essa possibilidade e se alguém irá conseguir conceber este meu desejo de poder fazer algumas perguntas mais complicadas, mas eu gostava mesmo de questionar certas coisas porque acho que mereciam ser questionadas. Bem, acho que chegámos agora ao final desta nossa conversa, muito interessante, e levantámos aqui algumas questões pertinentes. E vamos lançar, portanto, vamos lançar nas nossas redes sociais a questão de Portugal poder jogar em 4-3-1-2, portanto,
com aquele losango no meio campo. Nós vamos lançar isso nas redes sociais, portanto participem também. E chegámos à parte que o Eduardo, a semana passada, estava todo contente, mas que esta semana, aliás, portanto, perdeu. Perdeu 4-2, eu fiz 4 pontos, o Eduardo fez 2 pontos. O Eduardo acertou 2 vencedores, eu acertei um vencedor e acertei no resultado de Portugal Sub-21 com a Croácia. Pá, que grande vitória, 1-0, espetáculo, muito bom. E portanto eu fiz 4 pontos e infelizmente continuo atrás, mas já foi uma boa recuperação, já estou só a 2 pontos. Neste momento eu tenho 13 pontos no total e o Eduardo tem 15 e continuamos com estas nossas apostas e esta competição saudável. Esta semana trazemos aí 4 joguinhos, 4 jogos bastante interessantes e posso passar a avançar com eles. Vamos um, é mais giro. Vamos começar então. Trazemos aqui um jogo muito interessante, o jogo de cartaz da ronda da segunda Liga, um Vizela-Estoril. Que grande jogo, porque o Vizela pode, ainda hoje joga frente ao Covilhã, se não estou em erro, e pode saltar para o segundo. É com o Leixões nesta jornada? Sim, fora. Então, exatamente. Portanto, em caso de vitória, pode saltar para o segundo lugar e, portanto, podemos ter aqui em mãos um primeiro contra segundo ou um segundo contra primeiro. Eu vou já avançar com um resultado de 1-1. Assim, eu acho que o Estoril destes jogos não vai vacilar e aponto para um 2-0. 2-0 para o Estoril? Sim. Tanto que, até dou aqui um fun fact, eu estive a conversar com um colega meu que joga no Oliveirense, e ele jogou contra o Estoril este fim de semana e eu estava-lhe a falar que, pronto, que eles jogam muito e ele disse mesmo, tipo, é super difícil jogar contra eles. Ele disse-me, é mesmo difícil, eles jogam mesmo muito. E estamos a falar até de troca de bola e tal, alguns aspectos táticos, e ele a explicar mesmo que é muito difícil jogar contra este Estoril. E então, pronto, fez um facto interessante que aconteceu no meu fim de semana. Sim, e esse jogo o Estoril ganhou por 3-0, se não estou em erro, e rodaram os jogadores. Mexeram na frente de ataque e mesmo assim venceram por 3-0. Portanto, vê-se aqui como é que está a dinâmica imposta na equipa do Bruno Pinheiro, que nós também já falámos deles. Seguimos então para o próximo jogo e vamos até a Espanha para a final da Taça do Rei. E não pensem que é deste ano, porque não, ainda é a Taça do Rei do ano passado. Portanto, em Espanha aquilo está algo atrasado também devido ao Covid. E portanto temos um Atlético Bilbao frente a frente com a Real Sociedade. Portanto, não sei se queres começar. Sim, e arrisco no meu 2-1 para o Bilbao. 2-1 para o Bilbao. Não, vai vencer a Real Sociedade. Portanto, tu disseste aqui 2-1 para o Bilbao, só apontar para não perder. Eu vou apostar na vitória da Real Sociedade por 1-0. Depois temos jogo grande em França. Temos um Paris Saint-Germain-Lille, primeiro contra segundo. Tem os mesmos pontos. Grande jogo em disputa. Mbappé de um lado, Renato Sanches do outro. Eu posso avançar e vou apostar num 2-0 para o Paris Saint-Germain. Olha, eu vou arriscar, tendo em conta que Neymar já deve jogar, que ele entrou aos 70 minutos no outro jogo. Tendo em conta que Neymar deve jogar, eu vou arriscar num 3-0. Eles também deram 3-0 para a taça, nos oitavos, e arrisco no 3-0. E agora vamos a outro grande jogo, porque este fim de semana está recheado de grandes jogos, porque estamos a falar de um Leipzig-Bayern na Bundesliga, que o Eduardo tanto gosta, e pronto, eu dou-te a primazia então, como é o teu campeonato de eleição, para começares tu. Sim, o último jogo foi de loucos mesmo, o primeiro jogo entre eles. Eu prevejo mais um e não sei, se calhar vou arriscar assim vou mesmo arriscar assim num resultado assim churo, digamos assim. Vou arriscar assim num 4-3 para o Bayern. Vai ser assim uma coisa. Não sei que eles podem também ter uma postura mais conservadora, tanto uma equipa como outra, porque já sabem o que é acontecer no primeiro jogo. Mas este campeonato é tão imprevisível que eles do nada fazem 3 golos de rajada e na segunda parte há outros 3 e
Vamos ver. Mas eu estou assim num 4-3. 4-3, portanto, para o Bayern, certo? Sim, se eu acerto este, mereço 10 pontos. Duplicas os pontos. É, exatamente. É jornada dupla, então. Então eu vou apostar. Epá, eu gostava que o Leipzig ganhasse. Mas. E atenção, porque Lewandowski saiu lesionado. Estava a ver hoje, saiu lesionado, portanto, não se sabe ainda se vai jogar. Eu vou dizer um 2-1 para o Leipzig, pronto. Vou apostar aqui um 2-1 para o Leipzig. E era giro que o Lewandowski também não jogasse para que... Marcou mais 2 golos. Mas ele é capaz ainda de recuperar a tempo, veremos. Mas pronto, é isso. E está tudo contado desta semana. Já sabem, nós voltamos para a semana, para mais uma edição com mais temas. Esta edição falámos sobre Portugal, sobre o Sub-21 e resta terminar esta edição dizendo que espero que Portugal, a equipa de Sub-21, vença, obviamente, a Suíça e carimbe a passagem à fase final do Campeonato da Europa. Um forte abraço e até para a semana. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!